Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso sobre aromaterapia, o curso online que a gente vai passar por alguns módulos, onde a gente vai conhecer um pouco sobre aromaterapia, um pouco sobre terapias holísticas, porque a gente vai relacionar os óleos essenciais um pouquinho com a medicina chinesa, inclusive, né? Para que a gente possa saber de forma mais ampla como que a gente pode usar essas ferramentas de saúde maravilhosas. E eu trago aqui para vocês hoje, nessa nossa primeira aula, um pouco sobre o que é aromaterapia, um pouco sobre como que a gente pode usar os óleos essenciais, um pouquinho do histórico da aromaterapia nas nossas vidas, e eu espero que vocês curtam muito e fiquem à vontade para deixar perguntas no nosso chat e tirar dúvidas, e a gente vai conversando para a gente seguir depois nas próximas aulas sobre os produtos dessa semana, ok? Então vamos lá? Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação e eu espero que vocês aproveitem e muito tudo que a gente tem aqui para a gente poder conversar sobre a aromaterapia e tirar as dúvidas e vocês usarem da melhor forma possível, ok? Esse é um curso que os módulos são apresentados semanalmente, lembrando, e que vocês vão ter até 6 meses para assistir. Então, gente, o que é aromaterapia, né? Esse termo que veio aí, a gente vai ver, apareceu pela primeira vez em 1937, mas que ele vem sendo executado, né? A aromaterapia é algo que é milenar e a gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui. A aromaterapia é um uso dos óleos essenciais com fins terapêuticos. Na verdade, a gente, através da aromaterapia, trata desconfortos que a gente tem de forma holística, olhando para o nosso corpo como um todo. Na aromaterapia, a gente sempre pensa como que a gente pode chegar na causa dos problemas, porque isso vai ser muito efetivo. Quando a gente usa, por exemplo, numa psoríase capilar, a gente usa melaleuca, a gente usa lavanda, a gente usa hortelã, a gente usa lemon. O que a gente está fazendo com isso, né? Não só, é claro, usando, se apropriando de todas as propriedades físicas que esses óleos têm, mas também utilizando melaleuca, a gente vai ver mais adiante, com todo o seu poder de limpeza dos nossos pensamentos, depuração dos nossos pensamentos repetitivos, que às vezes fazem com que a gente se estresse demais, carregue uma carga negativa para dentro do nosso coração, e o que a gente sente no nosso exterior é um reflexo do que está no nosso interior. E com isso a lavanda também ajuda muito, afinal de contas a lavanda ajuda a gente a relaxar, a se tranquilizar, diminui os níveis de cortisol no nosso corpo, como a gente vai ver também quando a gente estiver falando da lavanda, e tudo isso junto acessa a questão da psoríase, por exemplo, de uma forma física, mas também de uma forma emocional. E isso é o que a gente chama de tratar de forma holística, né? Como eu já disse, o termo foi usado pela primeira vez em 1937 por um químico chamado René Maurice Gottefosset, mas ela vem sendo exercida desde Hipócrates. Então, a gente tem registros aí em 3500 a.C. de que a gente tem o uso das plantas, das ervas medicinais e suas propriedades terapêuticas. De onde vieram os óleos essenciais, né? Porque eles são o sistema imunológico da planta. Uma teoria que existe, apesar da gente não ter isso ainda comprovado cientificamente, mas uma teoria que existe é que os óleos essenciais apareceram quando as plantas submergiram. As plantas, elas ficavam, né? Não existia vida na superfície, a vida era toda subaquática. Então, quando as árvores subiram à superfície, as primeiras foram as coníferas, as primeiras que apareceram pelos registros, né? Que a gente tem até hoje, são os pinheiros, por exemplo. Quando elas submergiram, elas tiveram que entrar em contato, elas tiveram que começar a se defender do sol, das intempéries, né, de micróbios, de parasitas que só existiam na superfície, não existiam na água, extremos de temperatura, quando neva e tudo mais, porque quando está muito frio, o mar congela, o lago congela, mas muitas vezes congela a parte superior. A vida continua embaixo do gelo, né? E na superfície não, fica tudo absolutamente congelado.
E danos de folhas, porque você tem uma larvinha, você tem uma minhoca que ela vai lá e come a beiradinha daquela folha, e aquela folha não precisa morrer. Como é que ela faz para não morrer? Ela se recupera usando o óleo essencial que está na superfície daquela folha. Então, a teoria é de que, através dos tempos, a natureza foi sobrevivendo, as plantas foram sobrevivendo devido à existência dos seus óleos essenciais, que, se bem ajudam na polinização, né? Quando a gente tem aí os óleos essenciais vindos das flores, eles ajudam na polinização, atraem os insetos polinizadores para que aquela natureza possa, então, se propagar, não é mesmo? Mas a gente também tem os mecanismos de defesa. Então, o pinho siberiano, ele tem dentro da sua seiva o óleo essencial que faz com que a seiva não cristalize, com que a seiva não fique completamente congelada quando as temperaturas baixam muito. Porque assim, a árvore, quando passa o inverno, consegue de novo ficar frondosa e dar seus frutos e a natureza consegue seguir. Os óleos essenciais, eles são substâncias naturais, então, criadas pelas plantas e são moléculas aromáticas. O cheiro de cada uma das plantas vem dos seus óleos essenciais. Eles têm aromas distintos, apesar de alguns serem até parecidos, né? São moléculas bem pequenininhas que são leves, extraídas por destilação ou pressagem a frio ou algumas outras formas, como a gente vai ver mais adiante. E são solúveis em óleo, não são solúveis em água. Então, por isso que quando a gente tá com botou um óleo essencial direto, puro no rosto, ardeu, não vamos evitar água. A gente vai pegar um pouco de um óleo carreador, que pode até ser o azeite da sua casa, um óleo de coco, um óleo de amêndoa, e vamos passar por cima do local que está sofrendo aquela sensibilidade, né? Porque assim o óleo essencial vai se dissolver e a gente vai terminar essa sensação incômoda que a gente está sentindo, ok? São substâncias altamente concentradas e ao mesmo tempo altamente voláteis, né? Quando a gente abre um vidrinho de óleo essencial, esse cheiro é sentido na sala inteira, porque elas são muito voláteis e elas vêm sendo muito estudadas cientificamente por conta das suas propriedades terapêuticas e os benefícios para a saúde. Essa foto que a gente está vendo aqui, ela está mostrando aqui, ó, gotículas de óleos essenciais que a gente tem na superfície da planta, e quando elas são prensadas a frio ou destiladas, elas liberam essas gotículas para que a gente tenha apenas o óleo essencial. Então, como é que eles são extraídos, né? Eu falei da destilação, a destilação a vapor é o mais comum. Óleos que vêm de folhas, de troncos, de sementes, eles são extraídos pela destilação a vapor. E como é que isso funciona? A gente tem uma caldeira que está gerando o vapor. Esse vapor, ele entra em contato com a planta, né, com as folhas, ou com os troncos, ou com as sementes, e o vapor começa a ser condensado porque ele está misturando o vapor de água com as gotículas extraídas de óleos essenciais. Na medida em que a gente condensa, como eu disse, o óleo essencial ele não se mistura na água, então a gente vai ter a água e o óleo essencial aqui. O óleo essencial ele é mais leve do que a água, então ele fica na superfície e a gente pode, então, extrair o óleo essencial da sua forma mais pura, certo? E se a gente quiser purificar ainda mais, a gente vai repetir o processo durante algumas horas para que a gente tenha o melhor óleo essencial, o mais puro possível, para que a gente tenha aquelas propriedades terapêuticas super concentradas. A prensagem a frio dos óleos essenciais são muito comuns, né? A prensagem a frio é muito comum para a gente extrair das cascas das frutas. Então, um óleo de bergamota, de laranja, de limão, de tangerina, ele vem da prensagem a frio das frutas cítricas. Então, como é que funciona? As frutas vão seguindo por uma esteira, onde elas encontram no final a moeda de prensagem. Uma vez que prensa, todo aquele líquido vai para dentro de um container que vai ajudar na separação do que é bagaço, o que é suco e o que finalmente é o óleo essencial extraído da casca, certo? Se a gente for pensar,
O óleo essencial é aquele, sabe quando a gente espreme a casca do limão ou da laranja, que sai aquele líquidozinho por cima? Aquilo ali é o óleo essencial daquela fruta. E essa prensagem a frio faz exatamente isso, extrai só aquele sumo. E por isso que a gente tem que tomar cuidado, que normalmente as frutas cítricas dão pra gente excelentes óleos essenciais, mas que normalmente são o quê? Sensíveis ao sol. Lembra que se a gente está na praia, se a gente está na piscina, se a gente está no sol e a gente coloca uma gotinha de limão na nossa mão, se a gente pega na caixa do limão, o que que acontece? A nossa pele fica escura. Então, quando a gente usa um óleo essencial extraído de frutas cítricas, vocês vão ver que eles normalmente possuem um composto químico chamado furanocumarina, e esse composto ele é fotossensível. Então, dependendo da concentração de furanocumarina, você vai ter que se resguardar da exposição do sol por 8 e até 12 horas depois de usar um óleo essencial cítrico, ok? Outro tipo de extração é a extração por solvente. Essa extração, ela rende mais do que a destilação a frio, sim, mas ela pode ter contaminação do solvente. Alguns óleos essenciais a gente só consegue dessa forma. Exemplos são rosa, jasmim, néroli. Normalmente são extraídos por solvente. E a extração por solvente gera para a gente o que a gente chama de absoluto. Então, quando você vê um absoluto de rosas, é porque ele foi extraído com solvente. Quando você vê um absoluto de baunilha você vai encontrar, por exemplo, na mescla da doTERRA chamada Citrus Bliss, ou na mescla da doTERRA chamada Serenity. E o Serenity, que é excelente, né, para trazer para a gente serenidade, tranquilidade, calma, um soninho bom. E o Citrus Bliss é excelente, ele é revigorante, ele é muito bom para você usar de forma aromática, ajuda muito diversas pessoas que estão um pouco sem energia, sem vigor, aquela pessoa que está com uma tendência depressiva, porque ali dentro ele tem muitos óleos cítricos que vão elevar o nosso humor, mas também uma pitadinha de baunilha para dar um cheirinho bem especial. E é por isso que, apesar do Citrus Bliss ser feito com muitos óleos cítricos, por exemplo, pela existência do absoluto de baunilha na formulação, a gente não pode ingerir o Citrus Bliss, apesar de poder ingerir todos os óleos cítricos que estão com ele. Então, vamos prestar atenção, porque é muito importante a gente entender que nem todos os óleos essenciais podem ser ingeridos e que, às vezes, quando tem uma mistura, por mais que mas eu como baunilha, mas o absoluto de baunilha não, ok? Vamos falar um pouquinho da cronologia de uso dos óleos essenciais. Isso é muito importante, porque os óleos essenciais eles começaram lá em 4.000 a 3.000 anos antes de Cristo, onde a gente consegue ver, por exemplo, receitas de perfumes dos sumérios em placas de argila. Isso significa que eles já extraíam de alguma forma os óleos essenciais, que é onde está essa essência, esse aroma para os perfumes, né? Não tinha nada ainda sintético naquela época, imagina. Então, os perfumes eles eram usando simplesmente o aroma que era proveniente dos óleos essenciais. Em 2500 a.C., a gente tem um primeiro imperador chinês, o Shennong, que ele identifica usos medicinais para as plantas, para mais de 300 plantas. Então, você veja que quando a gente pega pela medicina chinesa, pela medicina ocidental, a gente não tem tanto, mas pela oriental, sim, a gente tem registros muito longínquos de estudo dos óleos essenciais e seus usos terapêuticos. Quando a gente chega em 1500 anos antes de Cristo, a gente tem o Papiro Ebers, que ele foi escrito, e detalhando como antigos egípcios usavam o olíbano e outros compostos aromáticos para a gente poder ter curas de doenças, para que eles pudessem curar algumas doenças e também para fins religiosos. O olíbano ele é muito conhecido por trazer esse equilíbrio, por nos ajudar a nos voltarmos para nós mesmos e nos conectarmos com o Criador. Então, ele é muito comum, o olíbano e a mirra, em rituais religiosos por conta disso, né? E não é à toa que foi um dos presentes que os Reis Magos deram para Jesus Cristo quando ele nasceu. Se vocês forem lembrar, eram 3, quem conhece um pouquinho de história da Bíblia, a mirra, o incenso, que é o frankincense, que é o olíbano, né?
Então, estão aí os 2 óleos essenciais que foram presentes dos Reis Magos para Jesus. Em 800 a 150 a.C., a gente tem aí médicos gregos que usavam plantas aromáticas para fins medicinais, com efeitos medicinais, acreditando que eram intervenções divinas. Afinal de contas, você está utilizando a natureza, que é criada pelo Criador, né, pelos deuses gregos, e você pode então utilizar isso para trazer saúde e bem-estar para os enfermos. E a gente tem aí em 430 a.C., né, Hipócrates, que faz a fumigação de Atenas, usando essências aromáticas, usando ervas aromáticas. E em 70 a.C., a gente tem Dioscórides, que publica De Matéria Médica, que é um texto sobre a medicina herbal e seus usos medicinais. Então, a gente tem aí um primeiro registro real, né, além daquela do imperador chinês, que já tinha identificado o uso medicinal para mais de 300 plantas, evoluindo então o conhecimento acerca da aromaterapia, apesar de não existir ainda esse termo. E quando a gente vai chegando mais para perto, a gente tem, por exemplo, romanos antigos que usam óleos essenciais para perfumar o banho, a gente tem filósofos reconhecendo a intervenção do processo de destilação a vapor para a gente começar a chegar mais próximo do que são os óleos essenciais de hoje em dia, né? Com a concentração e o grau de pureza que é possível a gente obter hoje em dia. Em 1500, um médico alemão publicou um livro sobre a arte da destilaria, né? Então, isso é muito importante, é mais um passo na evolução para a gente chegar, por exemplo, em 1937, com o químico René Maurice, como eu já disse, publicando o livro Aromaterapia de Gattefossé. E aí, então, a gente tem pela primeira vez o uso do termo aromaterapia, e a partir daí, diversas escolas de aromaterapia foram se formando, porque René Maurice, junto com o irmão dele, o Robert, eles fundaram um jornal sobre aromaterapia, sobre o uso dos óleos essenciais, e isso começou a tomar um corpo que antes não havia. A gente tem, por exemplo, então, a escola francesa, que deriva do químico René Maurice, né, a partir da publicação do seu livro, e a gente tem onde a gente tem o uso aromático, tópico interno muito bem aceito, inclusive sendo validado, sendo verificado no uso que o médico Jean Valnet fez ao longo da Segunda Guerra, tratando oficiais com óleos essenciais de todas as formas de uso. Ele relata que ele acredita ter salvo centenas de vidas de oficiais por conta do uso dos óleos essenciais em todas as formas possíveis, fosse aromático, fosse tópico, fosse interno. Então, por isso a gente tem a escola francesa bem abrangente no uso dos óleos essenciais, desde que de uma forma segura, né? E a gente tem aí nos anos 70, um pouco depois, um livro sendo lançado pela Marguerite Maury, que dá um viés para a escola inglesa, onde a gente encontra usos aromáticos e tópicos. É o uso que normalmente a gente vê sendo falado pelos aromaterapeutas brasileiros, até porque aqui no Brasil, como que a gente falaria de uso interno se a gente nunca teve um óleo essencial com um padrão de qualidade que dissesse para a gente que realmente não existe risco à nossa saúde da gente ingerir aquele líquido que não tem muita legislação legislando sobre ele e está dentro de um vidrinho e a gente não sabe o que é, não é mesmo? Agora, uma vez que a gente tem uma empresa com seriedade e transparência, porque a transparência nesse processo é o que é mais importante para que a gente saiba o que está sendo consumido e o que pode ser usado internamente. Então, por isso, a gente pode ter aqui agora com a doTERRA um viés de aromaterapia no Brasil da escola francesa, seguindo os usos aromáticos, tópicos e internos, certo? Por isso, muita discussão que a gente já viu por aí, dizendo essa questão do uso interno e essa questão sobre alguns outros usos que a gente tem visto, certo? E a gente tem a escola alemã, que ela é muito mais restrita, ela é uma escola que não se renovou muito e ficou apenas no uso aromático, porque os estudos que existiam na época
tinham comprovações clínicas científicas para o aromático, mas hoje, se a gente entra em bases médicas, a gente acha centenas de milhares de artigos médicos comprovando todas as teorias e comprovando muitas das propriedades terapêuticas dos óleos essenciais. Isso em análises clínicas, em vivo, in vitro, e isso para o uso aromático, tópico e também para o uso interno, devido ao que a gente tem hoje possível e devido ao que traz para a gente a escola francesa. Então, como é que a gente pode usar? Como é que são essas 3 formas de uso, Fabi? Como é que pode ser? O que eu uso aromaticamente? O que eu uso topicamente? O que eu uso internamente? Né? Relembrando que internamente a gente vai sempre buscar um óleo que tenha certificado de qualidade, como os óleos da Doterra, que são CPTG, porque é o nosso certificado de grau terapêutico e de pureza, ok? Porque, afinal de contas, eles são muito concentrados. Uma gota de hortelã-pimenta, por exemplo, equivale a 28 xícaras de chá. Então, a gente, quando está com um óleo de boa qualidade em mãos, a gente precisa de 1 gota, 2 gotas, não mais do que isso por vez, porque a gente tem um produto super concentrado na mão e que pode trazer para a gente as propriedades terapêuticas se a gente usar de forma correta. O uso aromático, por exemplo, ele é excelente para as emoções. Se eu estou ansioso, se eu estou deprimido, se eu estou eufórico demais e preciso baixar um pouco a minha bola, se eu estou sem energia, se eu estou mal-humorado, tudo isso eu vou usar os óleos essenciais de forma aromática. Isso não impede que você passe ele aqui na sua região da nuca, do pescoço, e ao mesmo tempo que você está usando topicamente, você também está usando aromaticamente. Por quê? Porque o aroma ele ativa o nosso sistema límbico, ele controla nossas emoções e a nossa memória de longo prazo. O sistema límbico ele é responsável por uma série de hormônios do nosso corpo e ele é responsável pelas nossas emoções, pelas nossas memórias. Então, no momento em que eu estou ativando o meu sistema límbico da forma correta, com o óleo essencial correto, eu estou gerenciando as minhas emoções e eu estou ajudando no meu processo de memória de longo prazo, certo? Isso além do óbvio que quando eu inalo alguma coisa, eu posso me valer e melhorar de um eventual desconforto de uma congestão nasal, por exemplo. Quando eu inalo uma gota de peppermint, as vias aéreas se destravam completamente, absolutamente. Então vamos lembrar disso. Quando a gente está falando de vias aéreas superiores, quando a gente está falando de emoções, quando a gente está falando de memória, a gente vai dar preferência para o uso o quê? Aromático. E eu posso inalar diretamente do recipiente ou botar uma gota na palma das mãos e fazer uma inalação dessa forma. Posso usar no meu difusor pessoal, posso usar no difusor um difusor de ambiente, onde eu vou colocar um pouco de água e vou picar umas gotinhas de óleos essenciais. Posso fazer um perfume, uma colônia, passar nos pulsos, passar na nuca, né? E uma dica muito bacana, principalmente para quem dirige muito, fica muito tempo no trânsito, é pegar uma bolinha de algodão, pingar umas gotinhas de óleo essencial que você queira e colocar na saída do ar-condicionado. Isso pode ajudar muito, é uma forma de a gente usar aromaticamente ao longo do nosso caminho, aproveitando as horas que a gente está no carro. E eu queria deixar aqui uma observação sobre a questão da difusão, né? É muito comum a gente encontrar um difusor de parede, aquele de cerâmica, que você põe um pouquinho de água, um pinguinho de óleo essencial e coloca direto na parede, ou aquele difusor de vela, onde você tem um recipientezinho e você tem a vela embaixo, para que aquela água evapore, esquente e evapore. E esses não são os mais bacanas, tá? Não são os mais bacanas, por quê? Porque o óleo essencial, as moléculas dele se desfazem, né? Se elas são esquentadas, se elas são aquecidas, e o óleo essencial oxida, as propriedades naturais deles, propriedades terapêuticas oxidam se estiverem em contato com a luz. Então, se você usa um difusor de parede, desse que esquenta o óleo essencial,
você corre o risco de estar perdendo uma série de propriedades terapêuticas nesse processo de aquecimento. Então, dê preferência, sim, a você usar um difusor ultrassônico que vai subir uma névoa de partículas de água e partículas de óleos essenciais fria, porque assim você tem certeza de que você está aproveitando todas as propriedades terapêuticas do seu óleo essencial, ok? E eu trouxe algumas receitinhas para a gente poder ter aí uma dica de usos aromáticos para, bom, fazer um ambiente de romance, né? Esse aqui de Ylang Ylang, 5 gotas de Ylang Ylang com 4 gotas de sálvia, ele é um aroma mais feminino. E a gente tem aqui um aroma mais masculino, com 4 gotas de sândalo e 2 de capim-limão. Se você quer criar um ambiente energizante, porque você está precisando de energia para o seu dia, uma sugestão é uma gota de alecrim, 3 gotas de laranja, 3 gotas de hortelã, no seu difusor, esse que eu falei. Não é o difusor pessoal, aí no caso é o difusor de ambiente, tá? E para o final do dia, para você baixar estresse, por exemplo, você pode colocar 2 gotas de limão siciliano, 2 de laranja, 2 de cedro e 2 de cravo, também no seu difusor de ambientes. São algumas sugestões, mas todos os óleos podem ser utilizados no difusor, né? Desde que você entenda o momento em que você está, quais as propriedades que você está buscando, o que você está buscando, sentir menos ou sentir mais, para você ter essa misturinha eficaz sendo usada no difusor, ok? O uso tópico. O uso tópico, ele promove um alívio imediato de desconfortos locais. É muito bom você usar, por exemplo, nos pés e na coluna para prevenção. Então, eu uso, por exemplo, a misturinha, né, a sinergia On Guard, que é a sinergia para o sistema imunológico, já diluída na proporção correta, vamos falar de diluição já já, e eu uso na minha filha. Eu uso como prevenção na minha filha e eu passo todos os dias, ou no pé ou ao longo da coluna vertebral dela. Ela já sabe, à noite é um momento nosso, que é aquilo ali a gente faz uma massagenzinha e é super gostoso. E eu tenho muitas pessoas que me procuram dizendo, realmente, Fabi, os óleos essenciais começam resgatando essa relação de mãe com filha, que às vezes a gente, na correria da vida louca que a gente vive, a gente perde. E os óleos essenciais têm também essa capacidade de nos unir novamente, é muito gostoso. Então, fica a dica, pés e colunas, quando a gente estiver falando de prevenção, né? Quero que o meu sistema imunológico fique fortalecido, quero que a minha rinite alérgica, a minha alergia vá diminuindo ao longo do uso dos óleos essenciais. Vamos usar os pés ou a coluna para isso, com uso diário. A gente tem que lembrar que os óleos essenciais funcionam tão mais quanto mais frequente é o uso. A gente precisa manter a constância. Não é só para a gente utilizar quando a gente está sentindo um desconforto. Não. Vamos utilizar todos os dias para evitar sentir o desconforto. São coisas diferentes. A gente quer um bem-estar constante. A gente não quer oscilar e quando a gente estiver no vale, utilizar os óleos essenciais. Não, a gente não quer entrar no vale, certo? Então, vamos manter a constância dos óleos essenciais. Isso é muito importante. Use pontos de reflexologia, use seus chakras, use regiões vascularizadas, pulso é uma delas, muito vascularizado, e dilua em óleo vegetal. Lembrando que esse óleo vegetal ele tem que ser puro, não vale esses óleos vegetais que vem com mais um monte de coisa. Você compra na farmácia um óleo de amêndoa e você vai nos ingredientes e você vai ver quanta coisa tem ali. Você compra um óleo de rosa mosqueta, você vai nos ingredientes e tem um monte de coisa e por acaso tem rosa mosqueta também. Então vamos tomar cuidado com os produtos que a gente compra para nossa casa e vamos ter consciência de que a gente precisa olhar no rótulo. Não é porque está escrito que é puro que isso não significa que não tenha outras coisas no ingrediente. Infelizmente a nossa legislação para isso ela é falha, ela é muito abrangente, então a gente pode achar que está consumindo um produto puro realmente, 100% puro, e a gente não está, certo? Então lembrem disso, o uso tópico eu vou utilizar de uma forma sistêmica
Eu vou utilizar quando eu estiver falando de algum desconforto de pele, de cabelo, né? E para ajudar a cair rapidamente na minha corrente sanguínea, como é o caso da aplicação dos pulsos. Algumas formas de uso, você pode aplicar diretamente em alguns óleos, como lavanda, que a gente vai ver que algumas aplicações, algumas sugestões de uso são de aplicação direta, né? Você pode fazer uma massagem com eles diluídos, pode colocar no seu banho, pode fazer uma compressa e, como eu disse, usar os pontos de refluxologia. Atenção aqui para a questão do banho, tá? Porque o óleo essencial, como a gente já disse, ele não se mistura na água. Então, você tem um bebê, você quer colocar o óleo essencial no banho dele para dar uma acalmada antes de dormir. Você pode? Pode. Mas não pingue o óleo essencial direto na água da banheira, porque isso é arriscado. As partículas puras de óleo essencial que vão ficar pela superfície podem entrar em contato com a pele do bebê e causar uma sensibilidade. Então, vamos primeiro diluir essas gotinhas de óleos essenciais, ou num álcool de cereais, ou até numa vodka, em alguma base alcoólica, onde ele vai realmente dissolver e depois você joga na sua água, ok? Um banho calmante pode levar 4 gotinhas de camomila romana e 4 gotinhas de lavanda. Um banho para começar o dia alegre pode levar 8 gotinhas de hortelã, 4 de toranja, que é o grapefruit, e 3 de alecrim. E para uma massagem relaxante, a gente pode usar 4 gotas de lavanda, umas 9 gotas de mirra, 5 de ylang-ylang e 4 de camomila romana. Essa aqui é aquela massagem para final de dia, para você deixar para trás tudo que te fez mal, tudo que te estressou, tudo que te tensionou durante o dia e você ir dormir muito bem. Também temos o uso interno, que a gente vou repetir, não canso de repetir, sempre dar preferências por ingerir óleos que tenham qualidade comprovada, né? Então, óleos CPTG, os óleos da Doterra, que tenha a transparência na qualidade do produto, né? Atenção, como eu já disse, que nem todos podem ser ingeridos, então pesquisem, busquem informação se aquele óleo essencial pode ser ingerido ou não. E ele é muito bom, a ingestão é muito boa para funções estruturais do nosso corpo. Então, se eu quero melhorar o meu sistema digestivo, comi alguma coisa que não me fez bem, eu vou ingerir um Zengest, por exemplo, que é a nossa mescla do sistema digestivo, para fazer bem, para ao invés de eu, no caso, Fabiane, nem posso tomar determinados remédios efervescentes ou comprimidos para acabar com azia e com má digestão. Então, para mim, o que me resta são os óleos essenciais e funcionam completamente, ok? Se eu estou com hipertensão, se eu estou com triglicerídeos, se eu estou com colesterol e eu quero buscar uma ajuda, eu quero buscar um amparo nos óleos essenciais, eu vou fazer um uso interno, porque ele vai entrar no meu corpo de forma sistêmica, vai entrar na minha corrente sanguínea e ele vai, sim, me ajudar e muito, com certeza. As formas de uso podem ser sublingual, pegar o óleo diretamente embaixo da língua. Muitas pessoas fazem isso. Alerta que os óleos são muito concentrados, o sabor deles é muito forte. Então, para algumas pessoas, essa não é uma forma palatável, apesar de ser a mais eficaz. Muita gente prefere cápsulas veganas, que você pode encomendar em algumas farmácias de manipulação ou pela internet, né? Que as cápsulas vêm vazias, você pinga o óleo essencial dentro delas e ingere a cápsula inteira. E você também pode colocar nas suas bebidas, fazer suas comidas usando os óleos essenciais. E para isso eu trouxe aqui uma dica que, por exemplo, uma gota de óleo cítrico substitui uma colher de chá de raspas. Então, se você tem lá e acrescente 3 colheres de chá de raspas de limão. Você pode colocar 3 gotas de óleo essencial de limão. Uma gota de menta substitui uma colher de chá de folhas secas ou uma colher de sopa de folhas frescas, né? Que tem um volume maior do que as secas. Uma gota de canela são 2 colheres de sopa de canela em pó. Você veja a concentração, o quanto tem em uma gota de canela, muito concentrado. E nas ervas,
orégano, alecrim, manjericão, manjerona, tomilho. As ervas são muito fortes. O orégano é o óleo mais forte que a gente tem. Precisa de um uso super cauteloso para que você tenha o uso dele de forma segura, se você for usar, por exemplo, topicamente, né? Então, você, quando for usar na sua receita, vai molhar a ponta de um palito e colocar esse palito na sua receita, a ponta do palito na sua receita, para você passar para ela o seu óleo essencial. E vai experimentar e repetir se for necessário, mas dessa forma, com a ponta do palito, certo? Eu já tive que jogar uma panela inteira de macarrão fora, porque não foi possível resgatar aquilo ali. E eu joguei porque eu usei uma gota de orégano. Nunca mais. Não façam isso. Falando então do uso seguro dos óleos essenciais, que eu já repeti tantas vezes, é importante a gente dizer, não tem consenso sobre entre os aromaterapeutas sobre isso. A gente tem que usar o bom senso, saber que alguns óleos são seguros para uso, por exemplo, puro, outros óleos não, como o orégano, como eu disse, que se você usar na sua pele, você vai queimar a sua pele, não pode usar ele puro na pele de jeito nenhum. E a partir disso, a gente tem algumas tabelas que indicam, eu trouxe aqui para vocês, algumas sugestões, sabendo que isso aqui não é uma matéria exata, a gente pode variar um pouco, sim, um pouco mais de percentual de concentração, ou um pouco menos, em função da realidade da pessoa que a gente está ajudando, ou da criança que a gente está ajudando, e dos óleos que a gente está utilizando para fazer essa sinergia ou essa diluição, ok? Mas lembrem que a diluição é tão mais importante qual maior a frequência que eu vou usar aquele conjunto de óleos essenciais. Então, se eu vou usar todos os dias para uma prevenção, por exemplo, eu posso utilizar em 3%, eu posso utilizar em 1%, porque vai ser o suficiente que meu corpo precisa metabolizar para me garantir um sistema imunológico funcionando bem, para me garantir que a minha sensibilidade alérgica numa questão de rinite vai diminuir e assim por diante. Não vamos exagerar no uso dos óleos essenciais, a gente não quer se tornar alérgico aos óleos essenciais, sensível aos óleos essenciais no longo prazo, certo? Por isso que a gente vai diluir sempre. O óleo essencial ele é super volátil, então quando eu diluo, ele fica mais tempo na minha pele, eu consigo absorver mais daquelas moléculas aromáticas, eu consigo absorver mais daquele óleo essencial e por isso otimiza o efeito terapêutico dele no meu corpo, né? Então vamos diluir sempre, seja para economizar, porque você só precisa de uma gota, mas você quer passar nas costas todas fazendo uma massagem, né? Seja para a gente poder otimizar a absorção, seja para a gente evitar a sensibilidade no curto e no longo prazo, né? Como eu disse, alguns óleos são muito quentes e a gente precisa lembrar disso para não utilizá-los nunca de forma pura no nosso corpo, na nossa pele, né? E a gente tem sempre que usar um óleo vegetal puro para diluição. Quando a gente faz a diluição, a validade daquele produto diluído, daquele óleo essencial, daquela sinergia, vai ser sempre a validade do óleo vegetal que a gente está utilizando. Se a gente faz um desodorante, se a gente faz um shampoo caseiro, se a gente faz um sabonete caseiro, o produto que a gente fizer na cosmetologia natural, ele vai assumir a validade do óleo vegetal ou dos outros ingredientes que a gente está utilizando. Sempre o que tiver validade mais próxima. Essa vai ser a validade da nossa sinergia, do nosso cosmético natural ou do nosso óleo essencial diluído, ok? E como eu já disse, guarde sempre ao abrigo da luz e do calor, porque a luz vai oxidar aquelas moléculas químicas que compõem o óleo essencial e o calor vai quebrar aquelas moléculas químicas que compõem o óleo essencial. É que nem clara de ovo, que quando a gente esquenta, ela fica branca e nunca mais ela volta a ser crua, mesmo depois que ela esfria completamente. Uma vez que você quebra a proteína do ovo, ela não volta atrás. Uma vez que você quebra as moléculas aromáticas dos óleos essenciais, eles não se reconstituem depois. Então, vamos aprender a guardar muito bem os nossos óleos essenciais,
porque se eles são bem condicionados, eles duram aí facilmente por 5 anos, ok? Como diz Jean Valnet, não é necessário ser médico para usar aromaterapia, mas é preciso sim conhecer o poder dos óleos essenciais para evitar acidentes e incidentes. Então, a gente vai nas próximas aulas ver propriedades de vários óleos essenciais que vocês têm sempre ao utilizar que lembrar dessas sugestões que a gente deu aqui no início de uso seguro e se você for usar aromaticamente, topicamente ou internamente, para a gente evitar acidentes e incidentes, ok? Muito obrigada e até a nossa próxima aula.